livro tá muito confuso, eu não sei para onde eu tô indo com a história. Outra pessoa mandou que não sabe nem qual é a história que ela tá escrevendo, a versão que ela começou a escrever não é mais a mesma. Outra pessoa me enviou comentando sobre estar escrevendo um romântico e na verdade agora a história foi para um lado completamente diferente, virou um dramalhão e não tem um problema da história fazer uma curva, a não ser que o autor não queira. É muito frustrante quando você começa a escrever um gênero e não consegue se dar conta ou não consegue se manter dentro daquele gênero. Você acaba escrevendo uma coisa completamente diferente. Então é muito problemático isso. E é uma questão de estrutura também. Essa ideia de estruturar o livro só faz tudo ficar muito igual. Então eu recebi um questionamento em relação a isso. Existem muitas pessoas, existem outros profissionais trabalhando com histórias, desenvolvendo histórias, e o que eu costumo muito falar é sobre essa questão da estrutura da história. Se você não conseguir estruturar o seu livro, quem vai receber não vai conseguir ler ou entender a história que você está trabalhando. E quando a pessoa acha que estruturar o livro você engessa a história, ou seja, todo mundo vai fazer um livro igual, está completamente equivocado, porque na verdade, quando você tem uma estruturação, você cria possibilidades para trabalhar uma coisa completamente diferente daquela que você começou. Então, trabalhar uma coisa diferente de maneira organizada, entendendo o que está faltando na história, entendendo o que ainda precisa ser pesquisado, para que lado você precisa ir. Então, não engessa a história, na verdade, dá mais flexibilidade para a história, porque permite que o autor tome decisões. Reli muitas vezes a minha história e acho tudo legal, mesmo tendo muitas páginas. Então, eu recebi esse outro comentário sobre uma questão estrutural da história, onde a pessoa tem muita dificuldade de identificar o que faz parte da história e o que ela está escrevendo a mais, o que é gordura ali dentro da história. Foi a partir desse ponto que eu decidi começar as lives e começar por esse tema. O que você espera como resultado quando você estrutura a sua história? Qual é o tipo de resultado que você está aguardando tendo esse trabalho, estruturar a sua história? Coloca aqui para mim no chat, por favor. Enquanto vocês vão colocando no chat, eu vou respondendo algumas perguntas que a Josi mandou uma pergunta falando sobre por onde começar. Se começa pelos personagens ou se começa pelo enredo quando você pensa em estruturação da história. A verdade é que cada autor tem uma inclinação. Alguns imaginam um mundo complexo, cheio de detalhes, e depois ele pensa quem ele vai levar para aquele mundo. Outros autores pensam em um personagem, um acontecimento, uma pessoa, um fato. Assim, só depois ele consegue pensar aonde ele vai trabalhar com aquela questão, em que época, para onde ele vai levar aquele personagem. Então, não tem uma definição, uma única definição de começar ou pelos personagens ou se começo pelo enredo. O autor precisa entender o seguinte: qual é a sua preferência? Aonde você tem o insight da história? Foi através você começou a trabalhar pelo plot ou você começou a trabalhar pelo personagem? E a partir desse ponto, ramificar bastante. Se foi pelo personagem, identifica exatamente o que vai acontecer com esse personagem. Se é a questão do enredo, identifica quais são as ações que vai acontecer ao longo dessa história, porque aí você consegue seguir com uma estrutura que vai fazer muito sentido e vai ficar muito sólida para o seu leitor. A Raquel havia deixado uma pergunta aqui, eu vou responder. Como vai ficar gravada, depois ela vai conseguir pegar a resposta. Ela utiliza o método da escaleta para definir os pontos de tensão da história. Como deixar o leitor grudado do início ao fim? Na verdade, ela fez duas perguntas. Se ela deve utilizar a escaleta para identificar os pontos de tensões, como ela faz para deixar o leitor conectado do começo ao fim. Quando a gente pensa em estrutura da história, a conexão do leitor, olhando só a estrutura da história, está conectada ao gênero. O leitor vai ficar na sua história do começo ao fim se você tiver condições de entregar para ele o gênero proposto. Se você está dentro do romântico, se a história realmente tiver beats românticos, ele vai seguir a história do começo até o fim. Se você estiver dentro do terror e você conseguir assustar ou amedrontar o seu leitor, ele vai continuar ali grudado na sua história. Agora, se você prometer uma questão e na estrutura você falhar em relação ao gênero, com certeza você perdeu o seu leitor.
E na questão da escaleta, para você identificar ou definir aonde tem que ter tensão na história, a escaleta ela te ajuda muito a fazer isso. Ela vai te abrir toda a história. Se você colocasse na parede, e muitos autores fazem isso, você ia conseguir identificar exatamente aonde tem um grande acontecimento, um ponto de tensão, e aonde não está acontecendo nada. Um capítulo que muitas vezes não deveria nem estar ali, está sobrando. Então, montar a escaleta faz diferença na estrutura por conta disso. A Renata mandou outra pergunta. Por onde começar a estruturar ou planejar o meu livro? A primeira coisa que acontece com o autor é: tive uma ideia, eu quero escrever sobre um determinado assunto, então eu tive uma ideia. O seu ponto de partida, como você está perguntando aqui, por onde começar, é exatamente pela ideia principal. O que vai acontecer, as pessoas que vão estar em volta, quais são os detalhes que envolvem aquela questão, aquela sua ideia, e qual é a repercussão disso em relação ao leitor. Então, você que sempre começa a estruturar a partir da ideia que você teve. É uma análise em relação à ideia para entender se ela é forte o suficiente para chegar até o leitor. Se ela tiver força para construir uma história, você consegue desenvolver um livro. Ah, obrigado pelos parabéns, 10 mil pessoas acompanhando ali no Instagram. Obrigada, Isa. Já está comentando sobre os objetivos, novas formas de estruturar a história dentro do gênero que você escreve. Exatamente isso. Aline, está rindo da tua cara, Kaique? Que vergonha! A Ana está colocando: a estrutura ajuda a ver de onde eu vim e para onde eu vou. É como olhar um mapa que eu mesma criei. Dá para ver todos os caminhos que posso seguir. Onde e como estão os arcos. Exatamente isso, Ana. Você tem uma visão muito clara sobre a história que você quer contar. E se você começa a desviar da história, ela ganha páginas desnecessárias, o leitor fica cansado quando ele vai passar por uma parte que, mas espera aí, por que eu estou lendo isso? Isso vai levar a história adiante de alguma forma? Então, é exatamente, está muito claro esse comentário que você fez. Boa noite, Ajomar, seja bem-vindo. O resultado, por que a gente trabalha com tanta técnica narrativa e qual é o resultado que a gente espera trabalhando com essa base técnica de storytelling? Se tiver alguma coisa aqui que vocês não desejam, avisa, por favor. Quer conseguir uma editora? Por isso que você trabalha com base narrativa? Você quer ganhar destaque sendo autor independente? Você quer ser lido? Você quer mudar a vida dos seus leitores? Você quer que a sua história cause um impacto ali nos seus leitores? Você quer vender muitos exemplares? Quer dizer, você quer publicar e vender muitos exemplares? Quer ser conhecido? Exatamente isso. Se tiver alguma coisa diferente desse ponto de vista, coloquem aqui para mim para a gente falar a respeito. Mas a grande verdade é que a gente estuda técnicas narrativas e a gente tenta elaborar, utilizá-las nas histórias que estamos criando exatamente por esses pontos. Reconhecimento, serem aceito numa editora ou ter o destaque como independente. É fantástico como isso tem acontecido ultimamente, que o leitor tenha um impacto que você programou para aquela história, que ele realmente perceba os pequenos detalhes. Então, todas essas questões é o que a gente acaba ganhando estudando construção narrativa. E olhando a estrutura da história, ela é a base, como eu havia dito. Se você tiver uma boa história para contar e ela não for bem orquestrada, você vai acabar perdendo tudo aquilo. Por que eu falo isso? Porque ao longo desses últimos anos, eu venho trabalhando com desenvolvimento de história e eu passei por pelo menos 400 histórias desenvolvidas. Histórias de todos os estilos e de todos os gêneros. Não peguei uma história que não funcionasse. Não porque ela estava sempre muito bem estruturada. Nossa, todas essas histórias muito bem estruturadas. Não, é porque, na verdade, a história tinha um ponto diferente, uma questão, alguma coisa que brilhava no contexto do autor, e a gente reconstruía a história toda em cima daquela base. Então, a estrutura da sua história é o que vai fazer diferença lá na frente.
A gente sempre quer conquistar alguma coisa como autor. E se não tiver uma boa estrutura na história, esquece.